Ousadia, alegria e dedo na cara das Forças Armadas. Estamos de volta, senhoras e senhores. É tudo nosso, nada deles, é tudo nosso. Bora pro episódio menor, um pouquinho mais curto, um pouquinho menos complexo, porque o anterior, puta que pariu, hein? Caralho. E o carnaval tá chegando, hein? Doce feto, fase anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações. Se alguém quiser desfilar com esse samba, não só tá liberado, como me chama. Pois é, mas ainda traumatizados com o último episódio. E foi droga, hein? Inebriado, bêbado pelo Brasil. Mas vamos pro que importa, porque se o Lula não peita os... resta aos civis esse papel. Bora pra uma matéria na coluna Painel, do Fábio Zanini, do Guilherme Seto e da Daniele Brant, na Folha, no dia 29. Partido da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o PSOL aprovou resolução nesta segunda-feira, dia 29, em que culpa a pasta da defesa pelas mortes que continuam ocorrendo entre indígenas da etnia Yanomami. Culpa é tua, vou esquecer disso jamais. Vamos parar um minuto para entender o simbolismo disso aqui. O partido de uma indígena que comanda o Ministério dos Povos Indígenas está colocando o genocídio Yanomami na conta das Forças Armadas. Essa conta irá para as Forças Armadas. Sempre lembrando que tem 3 pelotões especiais de fronteira do Exército Brasileiro no território Yanomami, um território invadido por um sem número de garimpeiros ao longo dos últimos anos, graças a omissões e ações do governo Verde-Oliva. Mas é bom lembrar, a nota do PSOL versa sobre 2023. Abre aspas, destaca-se a questão Yanomami, em que a negligência do Ministério da Defesa comprometeu as ações de combate ao garimpo ilegal e de proteção dos Yanomamis na região. Fecha aspas. E aí? Em 2023, foram 308 mortos na terra indígena Yanomami, localizada em Roraima e Amazonas, um ligeiro decréscimo com relação aos 343 de 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro, do PL. A aeronáutica não fecha espaço aéreo, não compartilha os dados de voos irregulares com a Polícia Federal. Se recusa a levar autoridades ao território Yanomami. A Marinha não consegue nem entregar cestas básicas ou fechar a porra de um rio. Quem fecha são os servidores civis do IBAMA e da FUNAI, que tem que ainda comprar cabo de aço no comércio local. Ó, e o Exército, não precisa nem falar nada, né? Eu vou admitir que sou réu, confesso. Aliados da ministra têm dito que a culpa recai sobre os militares, A culpa é tua. que não estariam empregando recursos suficientes para resgatar indígenas doentes e retirar garimpeiros da terra demarcada. Tudo isso acontece porque os generais juram que os Yanomamis vão declarar um novo país dentro da Amazônia. Terras que hoje, emendadas, formam território, que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa pátria, que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o Yanomami deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU reconhecimento da independência. Você perde um pedação do Brasil. Bora pro João Gabriel no dia 24 na Folha. Em janeiro de 2023, a Folha mostrou que vistoria da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, identificou que a gestão bolsonarista havia deixado as instalações sanitárias com remédios vencidos, seringas orais reutilizadas indevidamente e fezes espalhadas em unidades de atendimento. Cocôzinho. Além de constatar casos de desvio de comida e medicamentos. Um ano depois, os Yanomami ainda convivem com a desnutrição, a malária persiste, o garimpo não foi totalmente expulso e instalações de saúde seguem sobrecarregadas. Parte disso, apontam relatos e documentos, em razão da falta de atuação das Forças Armadas. Tá aí, ó. Relatórios da operação mostram que 34 mil cestas básicas que deveriam ser entregues aos indígenas acabaram encalhadas pela falta de atuação das Forças Armadas. Aí, ó. Mas vamos voltar para os dias de hoje. Responsáveis pela logística da operação na terra indígena Yanomami, as Forças Armadas pediram R$993 mil por dia para manter o apoio às ações de desintrusão ao garimpo ilegal. Mesmo assim, os militares teriam capacidade de entregar menos da metade das cestas básicas necessárias. E o resto? Deixa o cara se fuder, pô.
O valor foi calculado pelo Ministério da Defesa em nota técnica obtida pela Folha. Técnica. A demanda foi enviada para a Casa Civil. Recentemente, o governo anunciou mais 1,2 bilhão de reais para a missão. O documento de setembro de 2023 diz que a verba para assistência humanitária e expulsão de garimpeiros teria acabado e que seria necessário um novo aporte financeiro. O pedido foi feito cerca de um mês após o governo liberar 275 milhões em créditos extraordinários destinados a essa finalidade. Abre aspas, com a extinção dos recursos orçamentários, a manutenção das operações dos níveis citados implica a necessidade de aportes de valores na dimensão mencionada. Fecha aspas, diz o documento. E olha a petulância. Petulante. Questionado sobre o custo e a necessidade de verba pouco tempo após a liberação de crédito extraordinário, a defesa disse que o montante já havia sido gasto, usado para distribuir 766 toneladas de alimentos, 36,6 mil cestas básicas, 3.029 atendimentos médicos, detenção de 165 suspeitos e horas de voo suficientes para dar 40 voltas na Terra. Esse lance de 40 voltas na Terra é talking point deles. E a pessoa que fez a conta é a mesma que jura que o exército tem 375 anos. Segundo o documento, nesse período, abre aspas, foram realizadas despesas com combustíveis, lubrificantes, manutenção de meios aéreos, material bélico, material de manutenção de viaturas terrestres e fluviais, material de segurança pessoal e abordagem, material de comunicação e sinalização, reforço de alimentação e manutenção de meios outros diversos. Fecha aspas. Para isso, o custo diário foi de R$993 mil. É o que? O exército tem cardápio agora? É um grupo de mercenário que cobra por missão? Pô, de sabotagem virou extorsão. E olha como o exército jura tá prestando um favor. Abre aspas. Ademais, é importante mencionar que a atuação das Forças Armadas nesse tipo de apoio em terras indígenas é emergencial e temporária, considerando-se a necessidade dos ministérios dedicados à questão, dentro de suas competências, de implementar efetivamente soluções duradouras e sustentáveis. Fecha aspas, completa a nota técnica. Técnica. Pois é, a mão amiga Punheta pra todo mundo. tá responsabilizando os civis, que nos leva a um outro momento emblemático dessa quadra da história. Depois do partido da ministra dos povos indígenas acusar diretamente os foi a vez dos servidores civis do meio ambiente. Bora para um trecho de uma nota publicada no dia 1º pela CONDICEF, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Agora, de acordo com a matéria da Folha de São Paulo, as Forças Armadas pedem quase R$1 milhão por dia para manter sua atuação. Por qual razão? Qual a necessidade dessa quantia se o soldo dos militares está garantido? Que outras missões as Forças Armadas estão cumprindo que não poderiam dispor de contingente e equipamentos para atender essa operação? Porra. A nota também foi assinada pela ANSEF, a Associação Nacional dos Servidores da FUNAI, a INA, Indigenistas Associados e a ASEMA, a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. E vai aí um beijo para todos os servidores do meio ambiente. As entidades signatárias exigem que o governo tome as necessárias providências para garantir que as Forças Armadas passem a colaborar efetivamente com a Operação Yanomami, respeitando e apoiando os demais órgãos envolvidos, cumprindo as determinações legais e judiciais e atendendo aos interesses da sociedade brasileira, que clama pela proteção dos direitos humanos, da biodiversidade e da soberania nacional. E esse pedido público já foi feito incansavelmente dentro do governo e nada. Absolutamente nada. Pois é, não são só os militares ignorando os indígenas. E tornar isso público não é um recado dos civis direcionado só para os militares, não, mas aos superiores hierárquicos dos militares. E olha a lista desse grande show de insubordinações protagonizado pelas Forças Armadas. Olha o que elas têm feito. Negado ou atrasado o uso de aeronaves para o transporte de servidores, equipamentos e materiais, prejudicando a logística e a eficiência das operações. Impedido ou dificultado o sobrevoo de entidades civis indígenas sobre o território Yanomami, restringindo o acesso à informação e à fiscalização independente. Deixado de colaborar ou se omitido nas ações das instituições que envolvem destruição de maquinários, pista de pouso e acampamentos dos garimpeiros, o que permite que eles continuem suas atividades ilegais. Falhado em garantir a segurança dos servidores públicos e dos indígenas, que sofrem constantes ameaças, ataques e violências por parte dos garimpeiros armados. Negado sobrevoar o território com autoridades do governo. Desmobilizado pontos de apoio dentro do território indígena para abastecimento das
aeronaves das instituições de proteção ambiental. Caralho! Tais atitudes colocam em risco a vida dos servidores dos órgãos envolvidos na operação e demonstram descompromisso com o serviço público, desrespeito aos povos indígenas, ao meio ambiente e à Constituição Federal, que estabelece as competências e as responsabilidades das instituições públicas. As Forças Armadas integram o serviço público brasileiro e têm que fazer sua parte nessa operação. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. As nossas Forças Armadas têm um problema com guerra. Primeiro que eles já não sabem o que é isso, né? Guerra do Paraguai no século XIX, marginalmente da Segunda Guerra Mundial. Mais recente, o mais perto que chegaram disso foi do Haiti. E foi aquela desgraça. Mas nos últimos anos, esse país enfrentou sim 2 guerras. Contra um vírus e contra invasores. E nos 2 casos, as Forças Armadas sabotaram qualquer tentativa de vencer a guerra. É isso mesmo! É isso mesmo! E pior, não é só isso. As Forças Armadas lutaram do lado dos inimigos, ombreando com nossos algozes. A sabotagem sanitária que o governo federal promoveu na pandemia foi comandada por 2 generais. E nisso morreu centenas de milhares de pessoas. É uma guerra ou não é? No caso da cruzada contra os indígenas, é tudo tão escandaloso quanto. E tudo coordenado pelas Forças Armadas também, que sabotam esforços civis para salvar os indígenas. E para fechar o tópico, vamos voltar para 1986, no Roda Viva, com o então senador Luiz Carlos Prestes. Senador, a próxima pergunta, por favor, é do sociólogo Otávio Yanni. Na sua biografia política, o senhor cruzou muitas vezes com os militares. Na verdade, os militares estão presentes em toda essa história, não só na sua biografia, mas na biografia da sociedade brasileira. Parece que eles estão presentes na Revolução de 30, na ditadura do Estado Novo, na maneira pela qual se realizou a abertura democrática em 45, 46, e daí para diante, inclusive na chamada Nova República, que é, como ficou evidente nas suas respostas anteriores, pouco nova e que retém muito do que é velho precisamente da ditadura militar. Pois é, quase 4 décadas se passaram de lá pra cá, hein? Vontade de chorar e morrer. Isto é, os militares estão muito presentes na história política brasileira. Eles não são profissionais, eles são frequentemente políticos. Setores da hierarquia militar que são políticos atuantes, presentes, contínuos, quase que profissionais. O senhor vê alguma possibilidade de nós avançarmos na conquista da democracia sem uma redefinição drástica das Forças Armadas no cenário político nacional? E é impressionante como a pergunta continua atual. E é por essas e outras que a gente fala que não tem quadro melhor da história para ir para cima dos militares. Esta é nossa oportunidade e quizá seja a última. Eu penso que era isso que o povo brasileiro em 84 desejava, né? O povo esperava que, elegendo o presidente da República, pudesse acabar com isso realmente. Fazer uma limpeza nessa situação e aproveitar para acabar com essa intervenção dos militares na política por cima do Estado. Em qualquer democracia burguesa, as Forças Armadas são um instrumento do Estado, a serviço do Estado. Enquanto que no Brasil, eles é que intervêm no Estado, eles é que ditam ao Estado, ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o que deve fazer. Tá errado. Tá muito errado isso. Pois é, rapaziada. Até quando, hein? Porra, caralho. Porra. E um beijo aí pros civis que estão acusando diretamente as Forças Armadas, hein? É tudo nosso, nada deles, tudo nosso. É tudo nosso, é nada deles, é nada dele, é tudo